Bem, pessoal, agora que a gente já viu aqui a parte de autenticação e autorização, a gente vai ver agora uma parte bem importante que tem a ver com as imagens, né? A gente sabe que aqui no nosso esquema, né? Cadê o nosso esquema? Nosso esquema aqui, o nosso usuário, ele precisa ter uma foto de perfil, certo? Ele até não tem aqui no momento, né? Eu vou até colocar aqui para vocês verem. Na verdade tem sim, né? É aqui no perfil, né? Foto de perfil. A gente precisa que isso seja uma imagem, certo? Na verdade, um caminho que leva para uma imagem, tá? A gente não guarda imagens no banco de dados, a gente guarda caminhos. A imagem vai estar guardada aqui no nosso sistema mesmo, em uma pasta aqui, tá bom? Ou, enfim, você pode usar serviços externos também, tem um serviço da Amazon que guarda imagens, acredito que a Google também tem, enfim, tem muitos serviços desse tipo, mas aqui a gente vai guardar localmente mesmo, tá bom? Bem, vamos lá. Primeiro, a gente vai precisar instalar aqui uma nova dependência, tá? Chamada npm, peraí, na verdade a dependência não chama npm, né? npm é o instalador. npm install muter. Muter é a dependência que a gente precisa que vai permitir que a gente trabalhe com imagens, tá bom? Esperar ele instalar aqui, mas a gente já pode ir entrando aqui na rota de usuários, tá? Que é aqui que a gente vai precisar mexer, certo? Ele já instalou. A gente vai fazer o seguinte, vamos importar o Multer aqui, tá? Então, import Multer from Multer aqui, beleza. E aqui embaixo do router, a gente vai pegar isso que a gente acabou de importar, né? Fazer o seguinte, vou chamar de upload, tá? Concha upload, Multer, assim, perfeito. Inicializamos o Multer, tá bom? Aqui, tendo o Multer inicializado, a gente pode vir aqui na rota que vai precisar de imagens, certo? Então, por exemplo, criar usuário. A gente vai precisar passar uma imagem aqui, concorda? Porque a gente vai precisar passar a imagem de perfil via essa rota aqui, tá? Então, aqui dentro, a gente pode fazer o seguinte, upload.single. Por que single? Porque a gente só vai ter uma imagem, né? É uma foto de perfil só aqui no esquema, né? Isso daqui só pode conter um caminho, né, de imagem. Se fosse mais fotos, né, o que a gente faria? A gente usaria, não é many, é multiple, se não me engano. Deixa eu ver. Any array fields. Bem, enfim, não lembro exatamente qual agora é para muitas imagens. Esse é algum desses aqui, tá? Talvez fields. Aqui, ó, fields, multiple files, aqui. Enfim, mas a gente vai trabalhar com single, tá? Isso daqui tem tudo na documentação do Multer, tá? Depois eu aconselho que vocês deem uma olhada, mas a gente vai usar o single por enquanto. Lembrando que se você precisasse ter muitas imagens, vamos supor que as nossas postagens aqui, ó, no esquema, as nossas postagens elas precisassem ter muitas imagens, né? Cada postagem pudesse ter várias imagens, seria uma relação de um para muitos, né? Então você precisaria ter uma tabela separada só para as imagens. No caso do nosso usuário, ele só tem uma imagem, né? É uma relação um para um, digamos assim. Então a gente pode colocar facilmente a foto de perfil aqui, né? Ele não vai poder ter mais de uma foto de perfil. Perfeito. Então, tendo isso feito aqui na nossa rota, a gente pode fazer o seguinte: já temos tudo funcionando. Aqui eu posso colocar o nome do campo, né? Que vai ser mandado, então é foto perfil. Só conferir aqui como está no controller. No controller a gente nem colocou, né? Vou colocar aqui. Foto perfil. Hackbody.foto perfil. Beleza. Aqui a gente manda então, através desse campo aqui lá na requisição, a nossa foto de perfil do usuário, tá? Perfeito. Então, com isso daqui, ele meio que já funciona, tá bom? Com isso que está acontecendo aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês, mas ele vai dar um certo errinho aqui pra gente, tá? Por quê? O que acontece? Nós não definimos aqui no Multer qual que é a pasta em que ele vai guardar aqui, tá bom? As imagens, tá? Ele vai ficar, enfim, vai ficar perdido, não sabe onde ele vai guardar. Então a gente pode trabalhar com o seguinte: fazer aqui uma variável chamada storage, tá? E aqui a gente chamar o Multer de novo e pedir para ele uma função dele que chama disk storage, tá bom? Aqui dentro a gente vai passar as opções para ele, tá bom? Aqui dentro eu posso passar duas opções. Primeiro uma que chama destination, tá bom? Certo? E outra que chama
Opa, destination aqui, beleza. Vou fazer a destination primeiro. Ela é uma função, tá bom? Que vai ter a requisição, resposta e uma que chama CB, tá bom? CB é a nossa função de retorno aqui da destination. Essa parte aqui do storage, como eu posso dizer, ela é bem padrão, tá? Então, quando vocês tiverem dúvida, pode voltar aqui na aula e fazer exatamente o que eu estou fazendo aqui, porque ela é basicamente uma configuração para a gente indicar para o Milter onde que ele vai colocar esse arquivo, tá? Beleza? Então, o que a gente vai fazer além do destination? Usar o file name para a gente indicar qual vai ser o nome do nosso arquivo, tá bom? Bem, tendo esses dois aqui, né? Um que indica o destino, né? Em qual pasta o arquivo vai ficar. E um que indica qual vai ser o nome do arquivo, né? Como a gente vai guardar esse arquivo aqui. Ele não vai vir para cá com o mesmo nome do arquivo que a gente mandou, certo? A gente vai ter que dar um nome novo para ele. Então aqui a gente pode chamar uma função, e aqui não é resposta, tá, gente? É file, tá? Então a gente vai pegar aqui a resposta, o arquivo e a função de callback, né? A função de retorno, tá? Aqui a gente pode chamar essa função de retorno e retornar aqui sempre no primeiro parâmetro aqui, nulo. Esse primeiro parâmetro é um erro, tá? Ele indica o que a gente vai fazer se algo aqui der errado, tá? Eu coloco nulo normalmente, não há necessidade de colocar ele. E na segunda aqui a gente vai colocar realmente o nome da nossa pasta, tá? Eu vou colocar uma pasta chamada public, tá? Eu coloco esse ponto barra para ele pular aqui, ele está dentro de rotas, né? Ele vai pular, esse ponto aqui vai pular para o arquivo de cima, né? Para a pasta py e vai chamar um arquivo chamado public, tá bom? Aqui, adicionar essa pasta aqui. Ou seja, quando a gente mandar uma imagem para cá, ela vai ser guardada em public. Perfeito. E o file name, como que vai ser? Function hack file cb, tá? Perfeito. Aqui a gente vai mandar o cb de novo aqui, e aqui a gente vai colocar nulo e como resposta o nome do arquivo, tá? Como que vai ser esse nome? Pensem no seguinte, o nome do arquivo não pode ser igual nunca, tá? Porque senão ele vai dar erro, né? Ele não pode substituir, ele não pode guardar dois arquivos na mesma pasta com o mesmo nome. Como que a gente assegura que o arquivo nunca vai ter o mesmo nome? Eu posso passar como nome do arquivo a data atual. Posso fazer o seguinte, date.now. Aqui. Pronto, porque essa data.now, ele vai me retornar um valor que diz exatamente o momento que eu estou, tá? Se eu não me engano, até em segundos, tá? Ele pega que ele até fala, ó, ele pega um ponto na história aí, que é o dia 1º de janeiro de 1970, e pega qual que é o número de segundos desde esse momento até agora, tá? Então nunca vai ser igual, concorda comigo? Porque, enfim, toda hora vai ser um segundo diferente, né? Então aqui a gente pega esse nome da data, né? E põe aqui, sei lá, o que mais que a gente pode colocar nesse nome? Deixar só a data mesmo, tá? Vai ser o nome do arquivo, a data, sempre. E mais uma coisinha importante, a extensão do arquivo, porque o Milter, quando ele guarda um arquivo aqui, ele guarda sem extensão. Então a gente precisa colocar a extensão também. Para a gente acessar a extensão desse arquivo que a gente está mandando, a gente pode usar o seguinte recurso aqui, ó, o path, path, se eu não me engano, a gente tem que inclusive até importar aqui, talvez até instalar pelo npm, deixa eu ver aqui, ó. Tem que instalar pelo npm. Vem aqui no npm e instala uma dependência chamada path, tá bom? npm install path. Opa, install não. Install. Beleza. Perfeito. Agora sim eu acho que a gente consegue. Esse path vai permitir que a gente pegue só a extensão desse arquivo, tá? Path. Opa, a gente tem que importar ele, né? Path. Beleza. Aqui a gente chama esse path, então, ponto, aqui, ó, esse ext name, tá? Que é justamente o nome da extensão, né? A gente passa aqui o arquivo, tá? File.
Beleza, ele vai pegar a extensão desse arquivo. Tendo isso, a nossa configuração, a gente vem aqui no nosso Muter que a gente inicializou aqui e passa dentro do storage dele, um parâmetro aqui, né, uma opção chamada storage, passa essas configurações que a gente acabou de pegar, né, essa configuração aqui. Tá? Tive que fazer um corte aqui no vídeo, já é outro dia, já é outra camiseta, mas eu vou continuar aqui para vocês do ponto que eu parei. A gente estava fazendo essa configuração das imagens, né, colocando o destino dela, que vai ser aqui na pasta public, né? Opa, vou voltar aqui. Na pasta public, ela vai ter um nome, né? Que vai ser aqui a data atual mais a extensão, né? A gente está usando o path para pegar a extensão. A gente está chamando tudo isso nessa função de callback, né? Que é basicamente uma função que vai dizer o que cada uma dessas coisas que vai voltar, né? Aqui a gente volta o destino e aqui a gente volta o nome do arquivo, tá? Essa função é bem padrão, como eu expliquei para vocês. Aqui a gente já passa essas configurações aqui no Muter e aqui a gente já indica em qual rota que ele vai ser acessado, né? A partir do foto perfil. Perfeito, já podemos testar. Na verdade, não podemos ainda. Por quê? Vocês veem aqui que a gente está criando um usuário e passando uma foto perfil aqui, certo? Aqui no controle de usuários. Porém, percebam que quando a gente vai mandar JSON, o JSON ele não permite que a gente mande imagens, né? Olha aqui, foto perfil. Foto perfil só pode ser um texto. Como que a gente vai passar a imagem aqui? Então a gente não pode passar arquivos via JSON. A gente tem que passar via outro formato. O formato que a gente vai usar aqui é o Form Data, que é um formato de formulário, tá bom? Então aqui eu já deixei tudo ajustado aqui. E no caso do foto perfil, você pode escolher aqui no Postman se vai ser texto ou arquivo, tá? Lá no front, com o JavaScript, provavelmente vai ter uma opção assim também, né? Lá no próprio formulário do HTML, por exemplo, dá para você indicar que aquele formulário vai mandar, que é um input, né? Vai mandar imagens. Então isso daqui é como se a gente estivesse realmente simulando um formulário do HTML mesmo, tá? Então, beleza, colocamos arquivos aqui e podemos selecionar o arquivo que quiser aqui, por exemplo, essa imagem que eu coloquei de exemplo, tá? Agora, pense o seguinte, tá? A gente tem essa role aqui, né? Tá vendo? Essa role ela é true ou false, né? Porém, agora nós temos uma situação inversa. Enquanto o JSON ele não aceita imagens, né? Ele aceita só texto, mas o JSON aceitaria se a gente colocasse true ou false, tá? Aqui no form data ele não aceita true ou false. Se a gente colocar true aqui, ele vai considerar isso como uma string e a gente sabe que o nosso true ou false aqui não é uma string, né? Aqui no nosso criar aqui, ó. Essa role nossa, ela é um boolean, né? A gente colocou até no esquema nosso ali, né? Para vocês lembrarem, ó. Aqui a role é é um boolean. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente poderia reformular o nosso banco, colocar para ser uma string ou colocar para ser um int, né? 0 ou 1. 0 seria false, 1 seria verdadeiro, enfim. Mas para poupar o nosso trabalho aqui, eu vou fazer o seguinte. Antes de criar o usuário, eu vou tratar essa role aqui, tá? Eu vou falar o seguinte, eu vou fazer uma const chamada role, tá? Essa role vai ser hack.body.role, tá? E eu vou usar o operador ternário, ou seja, se essa hack.body.role for igual a true, ele vai retornar true, boolean. Se não, ele vai retornar false. Tá bom? Então, se a gente quiser passar true, a gente passa isso. Se não, ele vai retornar false para a gente. Tá? Perfeito. E aqui, ao invés de a gente passar a nossa requisição role aqui, a gente passa uma role variável, né? Essa daqui. Isso deveria funcionar. Então, vamos torcer pelo melhor aí e testar agora, tá? Então, eu já estou aqui no post de usuários, tá? Vou colocar aqui a role como sendo false, tá? Vai ser uma string, vai entrar aqui no operador ternário, ele vai ver que não é true, então ele vai retornar false, logicamente, tá? Então vamos lá mandar isso, ver o que acontece. É claro que ele não vai porque a gente não colocou ele para rodar, né? npm, npm run dev, tá? Perfeito, nós temos aqui ele rodando, agora a gente pode mandar aqui. Opa, o que deu aqui? Ele não estava rodando ainda. Foi desesperado demais. De novo. Perfeito, ele criou um usuário pra gente. Agora resta a gente saber se ele colocou a imagem que a gente precisa ali na public. Vamos lá, suspense, aqui é o role false, como a gente queria.
Vamos ver se ele realmente mandou a imagem para a gente. Public, vejam só, aqui a imagem. Não sei porque ele mandou várias. Vamos pensar, vamos fazer o seguinte, eu vou deletar todas elas, eu não lembro se eu tinha testado isso antes, tá? Talvez essas imagens sejam de testes anteriores meus. Vou deletar elas só pra gente testar de novo, tá? Vamos lá testar de novo isso. Venho aqui e mandar novamente a nossa foto perfil aqui, tá? Só que dessa vez com um e-mail diferente, porque senão ele vai reclamar, né? Porque já tem um usuário no banco. Beleza. Aqui na public. Aí ele colocou uma imagem só. Perfeito. Era isso que a gente queria. Então aquelas outras deveriam ser de testes anteriores que eu fiz. Tá. Beleza. Então, gente, é isso. A imagem está feita, tá? Aqui é a nossa imagem. Agora vocês podem perguntar para mim, como que a gente vai acessar essa imagem via front-end? Porque a gente vai precisar mostrar essa imagem, né, em algum lugar, provavelmente, né, na foto do usuário e tudo mais. Então, como a gente vai puxar essa imagem, tá? Nós vamos puxar via uma rota também, tá? Acessando a pasta public, que chama public justamente porque ela é uma pasta aqui do nosso sistema que ela vai poder ser acessado via URL. Como assim? Aqui a gente consegue acessar as nossas rotas, correto? Aqui as rotas que eu defini. Porém, se eu acessar aqui, por exemplo, o localhost, isso daqui está retornando, né? Está apontando para essa pasta aqui, projeto curso backend. Se eu quiser acessar essa pasta controllers, por exemplo, eu colocar aqui, ó, controllers barra categoria.controllers.js. Se quiser acessar esse arquivo aqui, tá? Se eu mandar um send, post não, né? Um get. Para esse aqui, olha o que ele retorna, erro. Primeiro porque ele não acha, né? Ele nem acha esse arquivo aqui. Por quê? A gente não está indicando aqui que esses arquivos aqui são públicos, tá? A gente pode indicar isso pro Express para especificamente, né, a pasta public, ou seja, a gente quer acessar a pasta public via essa URL aqui, a gente quer fazer /public, barra o nome da imagem, e quando a gente retornar get, ele vai retornar só a imagem para mim, tá? É claro que isso a gente quer que seja feito só na pasta public, não nas outras, por questão de segurança, né? Imagina se a gente faz isso, sei lá, com um arquivo que tem alguma informação que é sigilosa pra gente, enfim. A gente tem que deixar tudo protegido, mas a pasta public em si, que só vai ter imagem, ela tem que ser acessível, tá? Na maioria das vezes. Então, eu vou colocar aqui no nosso app.js, cadê? app.js, aqui, depois desse use, colocar use, tá? Vou colocar a rota para a pasta public, que vai ser public, tá? Eu vou colocar para onde que ela vai mandar, tá? Quando eu acessar essa rota aqui, para onde que ela vai mandar? Ela vai mandar para isso aqui, ó, express.static, porque a gente vai dizer para ele que essa pasta aqui, public, é uma pasta de arquivos estáticos, ou seja, só vai ter imagem aqui dentro, né? Então, a gente coloca aqui dentro e coloca o nome dela, né? Então, public. A gente está dizendo que a pasta public só tem arquivos estáticos. Arquivos estáticos são imagens, HTMLs, por exemplo, se a gente estiver servindo o nosso front-end aqui, um HTML seria um arquivo estático também, CSS, enfim. Então, aqui a gente já está colocando os nossos arquivos estáticos, tá? Então, o que a gente pode fazer? A gente vem aqui, ó, nessa pasta, eu vou copiar o nome dessa imagem aqui, tá? Copiar ela e colocar aqui, ó. Opa. Não copiou? Opa. Deixa eu ver se eu renomear ela e copiar esse. Aí. Copiei o nome da imagem e eu venho aqui e colo aqui, ó, tá? Então eu estou acessando a pasta public e essa imagem aqui. Vamos ver se ele retorna pra gente, ó. Ah lá, retornou, viu? Então é assim que o front vai conseguir pegar as imagens. Quando a gente retornar todos os usuários agora, na verdade, vamos supor aqui usuários, tá? Retornar todos os usuários. Eu preciso... Opa! Eu quero um get no usuários. Por que ele deu um erro? Deixa eu ver. Get no usuários. Ele não consegue ler a propriedade role. Aqui, ó, ele deu esse erro por conta da middleware, né, que eu esqueci de tirar aqui. Ó. Vamos tirar essa middleware aqui, que ele está autorizando só admins, né? Tirar essa middleware só para a gente testar, tá? Eu vou pegar aqui o usuário, todos os usuários, né? Aqui. E eu vou lá no último, né, que é o que a gente criou, de D25, tá aqui, tá?
E aqui a gente tem, aqui ó, ele está retornando nulo na foto de perfil, tá vendo? Para ele retornar a foto de perfil que a gente precisa, né? A gente precisa vir aqui no método de criar usuários, ó, e ao invés dele pegar aqui hack body foto de perfil, ele vai ter que fazer o seguinte, hack file.path, tá bom? Ele vai pegar o arquivo que a gente está mandando e o path, né, o caminho dele, tá? Então, se a gente criar novamente o nosso usuário aqui com um e-mail diferente, aqui, tá bom? Criar aqui com um post, mandar aqui. Vejam que ele criou a imagem de novo. Agora eu vou dar um get no usuário 26, né, que é ele. Olha só, aqui está a foto, o path. Assim que a gente coloca imagens no Express. Até mais.